Finalmente chegou o dia de conferir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o hype tá nas alturas, galera. Mas será que a gente pôde voar tão alto com ele ou a queda é certa? Os críticos avaliaram bem pra caramba, eu trouxe o vídeo pra vocês, mas como a gente só acredita vendo, assistindo, né? Vem comigo pra saber se esse filme funciona pros fãs. E relaxa que esse vídeo é sem spoiler. Bora lá! Ó, terminar um relacionamento dói, eu sei que dói, bate aqui, né? Mas você já leu a mensagem cartão recusado? Dói muito mais, fala sério. Mas agora acabou essa sofrência, porque chegou a Avenue Banking, galera. Com ela, eu, você, todo mundo pode ter cartão de débito 100% internacional pra você usar em toda a rede Mastercard do planeta e em dólar comercial. Olha, não é pré-pago que eu tô falando não, ok? É cartão de débito de verdade com IOF, muito mais barato, tipo, muito mais barato. É só você abrir sua conta grátis na Avenue e você solicita o seu cartão sem burocracia. Pessoal, cartão gringo pra você poder comprar em qualquer lugar. Porra, bom demais. Não tem taxa de abertura de conta, nem taxa de manutenção. Como é que é, Pedro? Então é só você baixar o app, abrir sua conta com seus documentos normalmente. Já pensou se poder comprar em qualquer site do mundo sem perigo de ter o cartão recusado? Poder comprar em qualquer site da gringa? Porra, bom demais. Chegou o teu momento de conseguir finalmente comprar na gringa, né? Clique agora no link aqui embaixo, é grátis. NS Transpecter aqui. Tá oficialmente aberta a temporada de surto, né? Gritaria, show de rasgar. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura tá aí, né? Ninguém aguentava mais esperar, concorda? A gente tava muito hypado pra ver esse filme. Acho que era grande promessa. Eu, pelo menos, falei pra todo mundo que era o filme que eu tava mais hypado. Aliás, eu acho que sempre eu me hypo mais pro próximo filme. Mas foram muitos meses acompanhando vazamentos, né, os trailers, debatendo teorias, analisando os bonequinhos, os brinquedos. E tudo isso pra esse momento agora. De pegar a pipoca, sentar em frente lá, né, a telão do cinema e deixar o filme levar a gente pro multiverso. É emoção pra caramba, é ou não é? Então vem comigo pra saber se o sonho que a gente sonhou se tornou realidade ou pesadelo. Aliás, quero muito ver a opinião de vocês, tá? Já vai caprichando aqui nos comentários. Eu já assisti Doutor Estranho 2 na pré-estreia. Eu tô pronto pra mandar o sincerão sobre o que eu achei. Sincerão, ok? Como fã, não é como fanboy não. Beleza? Então já vai colocando o teu comentário aqui embaixo. O que você achou, ok? Mas tem que ser opinião sincera, ok? Não é aquela opinião de quem tá começando a comer pizza agora e só bota ketchup depois, né? Eu não entendi direito o que eu falei, mas coloca sua opinião honesta aí, vamos lá. Lembrando que eu não vou estragar a tua experiência. Vem sussa pra esse review. Não tem spoiler nenhum. Vamos lá? Então, já de cara eu posso dizer que eu adorei o início do filme, né? As coisas aconteceram muito rápido, né? Mas vamos por parte. Deixa o filme ser rápido, mas a gente vai mais devagar. A cena de abertura, chegou me dando um tapa na cara, frenética. Não teve enrolação esse filme, nenhuma enrolação. Eu não sei vocês, mas eu adoro quando o filme já chega na voadora, sabe? Se começar de mansinho, explicando, porra, aqueles detalhes, poder tintim por tintim, eu sinto como se estivesse ofendendo a minha inteligência. E não foi o caso. O filme entra de voadora, como eu falei. Porra, e que voadora. E esse climão frenético acontece várias vezes durante o filme. Então, ponto positivo. Pode ser que para alguns essa correria não seja tão positiva. Para mim foi, tá? Para mim foi positivo, mais positivo do que neutro, isso que eu quero dizer, tá? Assim, poderia não ter sido tão rápido as coisas. As cenas de luta, de magia, as viagens pelo multiverso foram muito legais. Porra, galera, de verdade, foram legais pra caramba. E o filme cumpriu a missão nesse ponto, tá? Outro ponto positivo é a trilha sonora, é boa demais. Fez toda a diferença também, a gente teve muita imersão nessa parte. E não dá pra deixar de falar do trio casca grossa, né, que carrega o filme nas costas. Doutor Estranho, Wanda Maximoff e América Chaves. Vamos começar pela novata no semi, a Xochitl Gomes. Espero que eu esteja falando certo o nome dela, que é difícil, né? Galera, a garota manda bem, ela tem futuro, ela me convenceu pra caramba, ela rouba a cena de verdade, não teve nenhuma forçação. A América foi uma personagem extremamente carismática, deu o nome durante o filme, de verdade, eu falo isso sem medo, galera, sem querer agradar ninguém. Ela teve uma trajetória toda certinha, sabe? Foi bem legal conhecer ela nas telonas, no cinema, foi bem bacana mesmo. Eu achei que seria diferente. Mas foi bacana. O Benedict Cumberbatch não tem nem o que dizer, né? Pô, ele nasceu pra fazer o Doutor Estranho. E todas as variantes dele, acho que ele é o melhor Doutor Estranho em todos os universos, fato. Pegando no âmbito dos filmes solo, né, do Doutor Estranho, o personagem ganhou muito nesse filme 2.
Zero decepções com o Doutor Estranho, o que seria bem bizarro no filme dele mesmo, né, pessoa? A gente se decepcionar justamente com ele no filme solo dele. Agora, quem brilhou, quem roubou também a cena, tanto quanto a América Chaves, foi Elizabeth Olsen. Galera, ouça no que eu digo, tá? A Wanda nesse filme tá de um jeito. É até difícil explicar sem dar spoiler. Mas uma coisa eu tenho que te dizer. Toda aquela promessa de ser um filme de terror é por culpa dela, tá? Assim, eu não vou dizer pra vocês que é um filme de terror, porque muita gente pode falar, pô, foi um filme de terror da Disney. Cá entre nós, né? Terror não foi, tá? Mesmo assim, a Wanda tava bem assustadora, ela tava fazendo o inferno, causando inferno em todo lugar. Então, em alguns momentos, dava pra você sentir um pouquinho de medo da Wanda. Isso não é comum. Agora, eu não sei o que a galera tá falando, tá? Eu me deparei com alguns comentários dizendo que esse filme é terror. Não achei, tá? Não, não me passou medo. Você achava que, pô, caramba, a Wanda tá apavorante. E por isso que ela roubava a cena, sabe? Pra mim, ele é o grande destaque do filme. Aliás, acho que o trio é o grande destaque, tá? Vou reformular aqui. Esses três foram demais, né? América Chaves, Doutor Estranho e a Wanda. Os três foram casca grossa demais. E pra Wanda, teve uma junção perfeita de personagem, roteiro e atriz. Pronto, né? Acho que isso aí já resumo pra vocês. A impressão que me deu é que a Wanda tá em pé de igualdade com o Doutor Estranho em espaço de importância na história. E mais, a personagem foi pra outro nível. Eu só posso falar isso, ela tá em outro nível, tá? Na boa, é impressionante como essa personagem cresceu dentro do CM e o patamar que ela chegou em Doutor Estranho 2. Não só de poder, mas de essência também. Aliás, eu tenho que falar pra vocês, os quadrinhos eu tenho lido muito, tá? Ela já ganhou edições solo, coisa que não tinha no passado, tá? Tá rolando o protagonismo dela nos quadrinhos agora, e eu posso falar pra vocês que a escalada de poder da Wanda, todos os retcons que aconteceram com ela nos quadrinhos, pra colocar ela no patamar que ela tá hoje, é absurdo. Inclusive, eu acho que os quadrinhos fizeram isso pra justamente mostrar pra gente o protagonismo que ela teve agora, né? Em Doutor Estranho 2. Né? Então ela tá com muito poder e esse poder veio, inclusive, dos quadrinhos. A gente percebe que a galera já tá hypada, já tá manjando isso. Não só nos quadrinhos, a gente percebe a escalada de poder que teve também dentro do CM. O filme te joga fundo dentro das emoções dela, sabe? Muito mais que na série WandaVision. Fora isso, falando em medo, uma coisa que eu achei muito interessante e também muito válida é que o filme assumiu uma identidade própria, tá? Ele tá totalmente deslocado do que a gente tá acostumado dentro do CM. Não é aquela coisa padrão que a gente vê no CM. Aliás, tipo Eternos, né? Só que Eternos é outra coisa completamente diferente, mas também tava deslocado. Só que, esquece, não tem nada a ver com Eternos, tá? O que eu quero dizer é que é fora do padrão, é uma quebra de padrão. Doutor Estranho 2 deu muitos sustos de verdade, né? A ponto da galera gritar, pular da cadeira dentro do cinema. E as mortes que rolaram nesse filme, galera, vai preparado pra brutalidade. Você tá achando que, filme da Disney não tem morte? Esse aí teve. No estilo Arnold de Rambo. Porra, mas passaram o cerol lá, muita gente morreu. Parece que o sentido desse filme é realmente trazer o tom mais macabro pros personagens que têm envolvimento com magia. Pra gente perceber que, magia não é isso que vocês estão achando, não. Não vão esperando que entidades demoníacas vão chegar e vão ficar discutindo, vão ficar argumentando. Tu vai fazer Scooby-Doo e Salsicha enganando essas entidades malucas aí, místicas. Não. Eu não sei se isso continua, mas a proposta tá aí na mesa. E aí isso passou pra gente. Se for isso mesmo, é uma proposta nova de tom, de gênero mesmo, sabe? Muito clara dentro do CM a partir de agora. Agora, galera, na boa, vocês sabem que eu sou sincero aqui quando eu faço review e tal. Eu tenho que falar coisas que nem sempre eu gostaria de falar. Doutor Estranho tem muitas qualidades, sério, muitas mesmo. Mas não quer dizer que não tem nenhum defeito, concorda? Eu tenho que falar tudo, eu tenho que mandar aqui pra vocês a real, que eu achei ponto positivo e negativo. Pra começar, eu tive ali um número exagerado de piadinhas pro meu gosto. Eu sei que alívio cômico é necessário, eu sei. Principalmente no filme tenso, como esse, o PT não sabe nada, não manja nada, sabe nada de Goku, né? Eu sei que tem que ter alívio cômico, mas tinha hora que as piadinhas vinham no timing errado. Então, pra mim, muitas delas eram dispensáveis. Eu gosto de me colocar dentro do filme numa situação onde, porra, o mundo tá acabando, o universo acabando e tal. Eu acho que eu não faria piadinha no momento desse, acho que você também não, né? Olha, o universo acabando, olha que coisa louca. Fora isso, me dói o coração também, mas eu tenho que falar que o CGI derrapou em alguns momentos, né? Infelizmente derrapou. Outra coisa é que eu imaginei que o argumento desse filme fosse imensamente melhor aproveitado. Eu vou tentar explicar, tá? Só da gente falar multiverso da loucura, a gente pensa, porra, não tem limite, certo? Só que o filme ficou meio restrito. Ele deixou de aproveitar muita coisa. Tem participações especiais? Tem, claro, pô, você tá falando de multiverso. Tem fanservice? Tem, claro que tem, né? Mas que podia ter tido muito mais... Que podia ter ido mais longe, isso podia. Eu vou falar melhor disso num próximo vídeo com spoilers, beleza? Claro que isso não chegou a estragar o filme pra mim. Longe disso, mas não estragou mesmo. Só tô dizendo que eu achei... É aquele negócio, não é ruim. Podia ser melhor.
nesses pontos, entende? Não é ruim. Podia ser melhor. Se fosse ruim, eu juro que eu falava, mandava na lata. Mas como a minha expectativa estava nas alturas e as possibilidades eram infinitas, possibilidades infinitas, expectativa nas alturas, então nesse ponto o filme deixou um pouquinho a desejar. Além disso, eu tive a impressão que o filme foi meio curto, né? Merecia ser um filme de 3 horas. Eu queria mais tempo de tela, por isso que eu falei que as coisas foram corridas, né? E apesar do ritmo ter sido muita correria, né, conflito o tempo todo, eu queria mais. Talvez mais tempo para de repente explicar melhor. É aquela sensação, a gente ficou com essa sensação. Mas também não quer dizer que isso foi uma falha catastrófica, era só um gostinho de eu quero mais. De novo, é um gostinho de eu quero mais. O filme tem início, meio e fim. Claro que com várias pontas ali para serem resgatados quando preciso, né? Algumas coisas que a gente vai ter que falar mais pra frente. Mas a história tem um curso natural. Finaliza de um jeito satisfatório, tu vai ficar com alívio, sem traumas pra galera. Mas apesar desses detalhes que eu citei aqui que não me agradaram, eu sei que muita coisa aqui pode ser preciosismo meu, pode de repente só achismo do Peter, né? Talvez bata com alguns de vocês aí, mas logicamente não com todo mundo. De qualquer forma, o filme caprichou, me surpreendeu várias vezes, sabe? Me assustou, me emocionou, me fez rir, enfim. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura sabe envolver, sabe trabalhar com mistério, trouxe alguns personagens que a gente queria ver, a gente sabe que vai ter muita coisa diferente mais pra frente. É perfeito, perfeitaço, filme absurdamente maravilhoso? Não. Pô, mas qual filme é, né? Sendo justo, tá? Não é assim o melhor filme do Sam de todos esses anos. Pra mim, talvez sei lá, Soldado Invernal, Ultimato, eu gosto muito desses filmes, Guerra Infinita. Mas Doutor Estranho 2 tem os seus méritos. Vale a pena demais ser visto, de verdade. Pode ir assistir tranquilaço. E vou dizer, você vai sair satisfeito do cinema, de verdade. Minha nota pra esse filme, porra, eu dou 8. Eu dou nota 8 pra esse filme. Tipo, não é um filmaço perfeito, aquele que a gente fala, caraca, né, que filmaço absurdo. Mas é um filme, filme maneiro, tá? Por exemplo, eu preferi Doutor Estranho 1. Né? Eu preferi Doutor Estranho 1 do que esse. As coisas foram mais devagar, mas algumas cenas lá marcaram mais a gente. Isso aqui foi uma coleção de cena frenética que prendeu a gente gostou de ver, ainda mais a sagacidade e tal do Doutor Estranho lutando, né? Foi bom demais. Só que o 1 a gente percebe esses detalhes melhores, a gente percebe como o Doutor Estranho é malandro demais, né? Enfim, isso é uma questão de gosto. As coisas saíram do controle. Você quebra as regras? Cuidado! E se torna um herói. Eu quebro e me torno a inimiga. Não parece justo. E se você ficou até aqui, já se liga que o filme tem 2 cenas pós-créditos. Agora é com você. Conta pra mim, já se garantiu pra ver Doutor Estranho 2 no cinema? Você já assistiu? Você concorda com as minhas impressões? Você discorda? Comentem. Eu quero muito ver a opinião de vocês, de verdade. Porque, pô, vai que o PT tá louco, o PT nesse filme é maravilhoso, PT deu nota 8, tinha que ser 11, né? Porque tem gente que é assim, né? Vai que sedenta, né? Ou tem gente que vai dar menos, mas, assim, bota argumento pra eu ver, de repente, falou alguma coisa aqui. Vai ser bom pra caramba a gente trocar informação. Se inscreve aqui, tamo junto. Agora vai começar um start bacana. A semana UCM, né? Uma semana dedicada ao futuro do CM, porque esse filme ele expandiu muita coisa. E eu vou pegar agora todo o background dos quadrinhos e vou trazer pra cá. Obrigado por esse vídeo, até a próxima. Fui!